Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, certo? E hoje nós vamos aprender sobre fração, ideias de fração, certo? O que é fração? Você sabe? Não? Então vamos lá. A fração, um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas na divisão será chamada de fração, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui um retângulo que está dividido em partes iguais. Vamos ver quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Ele foi dividido em 9 partes iguais. Então, de que formas nós vamos representar essas partes em forma de fração, certo? Quantas partes nós temos coloridas, certo? Quantos ele foi dividido ao todo? Matematicamente, nós vamos representar da seguinte forma. Para cada um desses números, nós vamos ter um número, certo? Um nome para cada um. Então, o todo que foi dividido, eu tenho o quê? 9 partes, certo? Quantas partes coloridas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, matematicamente, nós representamos dessa forma. Então, como a gente vai ler essa fração? 3 nonos. Chamamos o número 3 de numerador porque ele vai indicar quantas partes o todo foi consumido, certo? Ou usado, ou pintado. Então, usamos o número 3. E denominador, nós chamamos a quantidade em que o todo foi dividido, ok? Então, na fração, nós temos o numerador e o denominador. O numerador fica na parte de cima, que representa as partes consumidas, e o número de baixo, denominador, que ele indica as partes em que o todo foi dividido. Outra forma que nós temos aqui, nós temos uma outra fração. De que forma vamos representar? Um retângulo dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Certo? Quantas partes consumidas, ou seja, pintadas, né? Que representa as partes consumidas ou retiradas. A quantia 2. Então, nós temos o número 2, numerador, e o número 4, denominador. Então, de que forma podemos ler a fração? 2 quartos, ok? Temos outro exemplo aqui. Uma outra fração. Temos uma pizza, certo? Quantas partes ela foi dividida aqui? Nós podemos dizer que ela está dividida em 2 partes. Quem vai ser o numerador aqui ou o denominador? Vamos lá. As partes do todo dividido são 2. Quantas partes consumidas ou pintadas, né, ou retiradas? Também temos o número 2. Nesse caso, nós podemos fazer a leitura da fração como 2 meio, ou podemos dizer que ele é um inteiro, certo? Quando o numerador é igual ao denominador, nós podemos ler dessa forma, como o inteiro, ok? Outro exemplo. Temos aqui uma torre feita por uma criança, utilizando bolinhas, certo? Aqui vai depender das cores das bolinhas que foi criada esta torre, certo? Quantas bolinhas nós temos aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Como nós vamos representar em forma de fração esta torre? Quantas bolinhas ao todo ela foi formada? Por 9 bolinhas. Então, no caso aqui, vai ser o número 9, vai ser o denominador. Com relação às bolinhas laranja, quantas bolinhas laranja nós temos? Somente 2. Então, no caso aqui, vai ser 2 bolinhas laranjas, vai ser o quê? 2 nonos. Quer dizer que nós temos apenas 2 bolinhas laranjas, ok? Repetindo, não esqueça que o numerador é aquele número que indica as partes e que o todo foi consumido. E o denominador, que fica abaixo do traço, é as partes e que o todo foi dividido, certo? Então, espero que tenham compreendido alguma coisa sobre fração, certo? Você leia na página 173, que tem alguns itens lá para você resolver, e siga as orientações do seu professor com a atividade de hoje, ok? Tchau e até a próxima!